Bom dia, meus amigos e minhas amigas do primeiro ano do Colégio Augusto Batista. Bem, estamos aqui mais uma vez, para continuar aí a aula do capítulo 8, né? Hoje iremos trabalhar com os climas brasileiros. Gente, mas eu quero lembrar aí que tem muita gente que não mandou atividade de outubro ainda. Por incrível que pareça, gente. Já estamos praticamente no mês de novembro, no meio de novembro, e muita gente não enviou atividade. Eu não vou cobrar mais. Agora só vou receber as atividades de outubro até sábado agora. Tá bom? Então, por favor. Vamos começar aí. Primeiro, a gente tem que entender que clima, né, as diferentes combinações dos fatores climáticos que dá origem aí a essa variedade, né? Essa variedade dos climas no Brasil, tá certo? Vamos ver bem aqui agora o que é que eu tenho, o que é que eu vou começar aí. Bem, o clima, ele corresponde ao conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade, né? Então, para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos. Nós já falamos disso, né? Durante um período de aproximadamente 30 anos. Isso aqui é o clima. O clima está diretamente relacionado à formação vegetal. No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, em razão que, gente, apresenta grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de ar e das correntes marítimas, não é isso? Então, todos esses fatores eles influenciam no clima de uma região. A maior parte da área do Brasil está localizada na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixa latitude, com climas quentes e úmidos. Outro fator interessante do clima brasileiro refere-se à amplitude térmica, né? Diferente entre as médias anuais de temperatura, máximas e mínimas. Conforme se aproxima da linha do Equador, a amplitude térmica o quê? É menor, ela vai diminuindo, tá certo? Então vamos ver bem aqui agora. Olha, eu preparei isso aí para vocês, né? O clima equatorial, são os tipos de clima do Brasil: equatorial, tropical, subtropical, semiárido, né? Tropical de altitude e o tropical atlântico, tá? Então, esse equatorial, o que é que eu coloquei para vocês aí? Ele tem assim, o equatorial, sofre ação de massas de ar equatorial, continental e equatorial atlântica, né? Temperaturas médias de médias elevadas, chuvas, né? Durante todo o ano, reduzida amplitude térmica, tá certo? Então, são características do clima tropical, né? Melhor, do clima equatorial. Então, ocorre na zona climática mais quente do planeta, né? Outra característica, né? Temperaturas elevadas. A média aí, pra você ter ideia, mensal, ela chega em torno de 25 graus Celsius, né? Com pequena amplitude térmica anual, tá bom? Vamos ver aqui agora a tropical. Então, o que é dizer a tropical? Clima do Brasil central, né? Eu coloquei essas características para facilitar, vou acrescentar mais, tá certo? Para não ler lá na frente, tá? Amplitude térmica entre 5 graus Celsius e 7 graus Celsius, estações do ano bem definido, uma seca e outra chuvosa. Estação chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno. Essa aí é a tropical, né? Então, as áreas de clima tropical, nós temos elas apresentam duas estações bem definidas, que é o inverno, que geralmente é ameno e seco, e o verão, que geralmente é quente e chuvoso, tá? O subtropical, o que é o subtropical aí? Qual é a característica principal? Aí eu tenho o que? Influenciado pela massas pelo Atlântico, né? Temperatura média anual de 18 graus Celsius, amplitude térmica elevada. Chuvas não são intensas, né? E geadas são comuns, tá? Esse é o subtropical. Então, é característico de onde? Das regiões localizadas em média latitude. Ó, se eu pegar bem Buenos Aires, é um exemplo, né? Buenos Aires é um exemplo. Então, tem chuva abundante e bem distribuída. Tem um verão quente, né? Os invernos são frios. E outra coisa, significativa amplitude térmica, tá bom? Semiárido. O que eu posso falar do semiárido? É um clima de transição, gente. Ele é caracterizado por quem? Por chuvas escassas e mal distribuídas, tá? Ele ocorre tanto em regiões tropicais, onde as temperaturas são elevadas, olha aí, né? São elevadas, isso aqui acontece durante todo o ano, tá bom? O que mais aí? Quanto em zonas temperadas, também pode ocorrer, né? Por exemplo, nesse caso os invernos são frios, tá?
muito frios, tá bom? Eu coloquei as características para vocês aí. E o tropical? O que é que eu posso falar desse clima tropical aí? O que é que é? Então, as áreas de clima tropical, elas apresentam duas estações, ó, bem definidas. É o inverno, geralmente ele é ameno e bem seco, né? As temperaturas chegam a 18 graus Celsius e 22 graus Celsius, essa variação. O verão geralmente é quente e chuvoso. Esse aqui é característico do clima tropical. Agora, esse tropical de altitude, ele ocorre o quê? Ocorrem geadas no inverno, tá? É outra característica, tá bom? É o diferencial desse tropical aqui, ó. Esse tropical já é mais próximo de onde? Do litoral, não é? Tá certo? Tropical Atlântico, ele compreende a faixa litorânea. Onde é que ele fica aqui, ó, o tropical Atlântico, ó? Tá? Sofre a ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas. A temperatura varia entre 18 e 26 graus Celsius, tá beleza? Vamos partir para frente. Bem, em cima disso eu coloquei outras características. Eu quero que vocês deem uma lida nisso aí, tá? Ó, tropical e tropical altitude, tropical atlântico e subtropical. Aí tem o semiárido que eu expliquei também para vocês. Bem, aqui eu tenho o El Niño, né? O que é esse El Niño, cara, aí? Tá? O que é que a gente pode falar dele em relação a temperaturas, principais características, né? Eu fiz um resumão para vocês aí, tá certo? Eu espero que vocês gostem aí, tá? Então, o que é que tem de diferencial aí? O clima é influenciado por uma gama muito ampla e variada de elementos, né? De elementos, sendo sensível a alterações de cada um deles. Temperatura, pressão, massa de ar, né? Massa de ar, aí eu tenho regime de chuvas, latitude, altitude, vegetação, relevo e muito mais. Aí tem muito mais, tá? E muito mais, né? Outros fenômenos e fatores estão interligados entre si, influenciando-se mutuamente. No entanto, alguns acontecimentos climáticos são classificados como anomalias, coisa que não acontece normalmente, né? Representando alterações no sistema atmosférico e provocando mudanças em várias partes do planeta. As duas principais anomalias climáticas são o El Niño e La Niña. O que são esses fenômenos e qual é a diferença entre eles, né? Qual a diferença entre um e o outro, tá certo? Então, o El Niño, gente, enquanto as inversões térmicas acontecem em escala local por algumas horas, né? Tá certo? Esse El Niño é um fenômeno climático natural. Ele ocorre em escala planetária, tá? Então, por períodos de aproximadamente 2 a 7 anos. Olha só, de 2 a 7 anos, não esqueça disso não. Então, ele se manifesta como? Como um aquecimento que varia de 3 a 7 graus acima da média normal, tá certo? Isso aí ocorre onde? Nas águas do Oceano Pacífico, nas proximidades principalmente do Equador, né? Tá certo? Vamos pular para frente aí. O que é que eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. El Niño e La Niña, né? Então tá aí, eu coloquei característica do El Niño. É um fenômeno resultante do aquecimento anormal, é a anomalia das águas do Pacífico na costa litorânea do Peru. Eu falei também do Equador, foi? Foi, não foi para vocês? Então não tem problema não, Peru e Equador, tá? Então tal fenômeno produz algumas massas de ar quentes e úmidas que geram algumas chuvas na região do entorno, com a diminuição do regime de chuvas em outras. É bom que você entenda que isso é uma anomalia, tá bom? Bem, El Niño tá aí, tá? Então eu coloquei ventos equatoriais, ó, ventos equatoriais sopram sobre a água aquecida em direção oeste. Tá aqui os ventos, né? Eles sobem em direção oeste, tá? Tá aí, ó, tá? Ano de ano, ventos equatoriais perdem a força e a água mais quente acumula-se próximo à América do Sul. Tá aí, ó, tá certo? Então, aqui água fria se acumula, é no sentido contrário, né? O inverno mais quente, ó, nessa região, tá? Você está observando quando acontece o contrário, né? Ventos equatoriais sopram, melhor, eles perdem a força e a água mais quente acumula-se aonde? Perto da América do Sul. Então, essa mudança de temperatura ela ocorre constantemente, tá certo? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. O La Niña, né? É um fenômeno exatamente inverso. Ele representa um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico em virtude do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, La Niña provoca os efeitos opostos, com a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em parte do Sudeste. Além disso, La Niña provoca a queda das temperaturas na América do Norte e na Europa. Os eventos climáticos anômalos do Pacífico são cíclicos, ou seja, repetem-se durante um determinado tempo, podendo manifestar-se a cada 3 ou 7 anos. Eu falei para vocês ainda há pouco.
Então o El Niño, no entanto, vem sendo mais comum que o Laninha, em razão dos eventos climáticos globais e também da oscilação decadal do Pacífico, que é um comportamento igualmente cíclico de variações das águas do maior oceano do mundo e que dura em média 20 anos, tá? São algumas características aí para vocês.